Muito bem, o Gazeta Entrevista, que está de volta pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Eu vou bater um papo neste terceiro bloco do programa com o doutor Fernando Nóbrega, juiz eleitoral da 9ª Zona. As eleições, é verdade, minha gente, a gente tem muita coisa importante para debater sobre eleições, até porque a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começou hoje e está todo mundo ligado para saber quais são as novidades, quais são as propostas. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, os espaços são concedidos para os candidatos majoritários, os candidatos a prefeito, e nas terças e quintas-feiras, aos candidatos proporcionais, os candidatos a vereador. Doutor Fernando Nóbrega, muito boa noite. Boa noite, Alain. Um prazer estar aqui. É um prazer enorme voltar ao seu programa, sobretudo para tratar de um tema tão importante para a nossa sociedade, né? É verdade. Para a nossa sociedade, todo o país. Dúvida. Doutor Fernando, o tempo dos programas eleitorais não mudou. Serão 30 minutos no total nos programas distribuídos durante o dia. Exatamente, Alain. 30 minutos pela cadeia em rádio, né? Em cadeia, rádio e televisão, 30 minutos pela parte da manhã e 30 minutos no final do dia. Com as inserções para os candidatos ao cargo majoritário, ou seja, candidatos a prefeito, por 30 segundos, distribuído dentro de toda a programação do rádio e da TV. É comum, durante a campanha eleitoral, doutor Fernando, nós observarmos alguns candidatos pedindo o direito de resposta por algum tipo de colocação ou de reportagem criada pelas equipes de marketing das campanhas e que afetou o outro candidato. Em que casos específicos a Justiça Eleitoral concede o direito de resposta? Alain, a Constituição Federal diz que a imagem e a intimidade das pessoas, todos nós, é inviolável e garante-se tanto a indenização pela ofensa a essa imagem, como também o direito de resposta. Ou seja, a própria Constituição Federal nos assegura isso. Então, ofensas diretas ou veladas, né, que possam atingir, denegrir, difamar, injuriar o candidato, assegura a ele a possibilidade de invocar a justiça o direito de resposta. Mas nós acreditamos que pela maturidade do nosso povo, pela maturidade dos candidatos e pelo grau de responsabilidade que cada um tem sobre os seus ombros, esses pedidos talvez não existam ou sejam os mínimos necessários. Né? Porque na eleição passada nós tivemos alguns casos. A gente espera que esse ano seja zero esse índice, né? Porque a gente sabe que a palavra, né, ele é um índice da posição evolutiva das pessoas. Verdade. E o que a comunidade espera é que esse espaço privilegiado fornecido pelos meios de comunicação, tanto pela TV como pelo rádio, seja utilizado de forma responsável por todos aqueles que se lançam, né, a pretensão de gerenciar o poder legislativo municipal e o poder executivo dos municípios de todo o nosso estado e todos os países. Então a gente espera o exercício responsável desse espaço, porque ele existe para isso, para assegurar a divulgação das ideias, dos seus projetos e convencer o eleitor de que sua proposta é melhor, não de que ele tenha a capacidade de ofender melhor o outro. Né? As divergências, elas são próprias do convívio em sociedade e são desejadas. O que se não pode usar é a divergência de forma com intolerância, né? Com abuso, porque isso a comunidade vai repelir. O TRE e a Justiça Eleitoral têm realizado várias campanhas e foram realizadas, inclusive, algumas eleições simuladas para avaliar o grau realmente de, digamos assim, de azeitamento da máquina, de preparo dos mesários e de toda a equipe que trabalha nas eleições. Agora, uma questão interessante. E os locais de difícil acesso, doutor Fernando? Nas eleições passadas tivemos problemas com algumas urnas em locais de difícil acesso. Como é que será o procedimento nestas eleições municipais aqui em Rio Branco, na zona rural principalmente, para evitar que essas urnas atrasem o processo de computação dos votos? Alain, a sua pergunta é extremamente pertinente, mas eu quero tranquilizar toda a população, porque a Justiça Eleitoral está preparada para enfrentar esses desafios. Efetivamente, nós temos no nosso estado locais de difícil acesso, mas esse planejamento, ele já é um planejamento antigo, histórico. É logicamente que forças da natureza podem estabelecer obstáculos imprevisíveis, mas a realidade é que toda a equipe que está envolvida nesse processo está preparada para vencer aqueles obstáculos que já foram enfrentados em anos anteriores. E a estratégia é o quê? Em locais próximos a esses de difícil acesso, nós temos um ponto para a transmissão desses dados. Então, a urna, o material usado na votação, inclusive a urna eletrônica, pode até chegar com um certo atraso, né? Mas a informação constante da urna
né, que será transmitida em tempo mais curto possível, a partir de um determinado ponto, que é definido estrategicamente pelo juiz eleitoral responsável pelo local em que está situado aquele local, aquele ponto de votação de difícil acesso. É uma transmissão via internet, via satélite? Via internet. Encaminhado para para a central. Para a central que faz o procedimento de totalização. Daquela urna. A nona zona, ela compreende quantos municípios, doutor Fernando? É parte do município de Rio Branco e o município de Bujari. Bujari também. Bujari também. Muito bem. Agora, a partir do dia 3 de setembro, começa o treinamento de mesários, que é uma questão muito importante. Qual a novidade para esse ano em relação aos mesários? Esse treinamento, muita gente é convocada, muita gente, não quero ir porque, poxa vida, vou ficar o dia trabalhando. E aí, como é que... Mas tem também muita gente que se coloca à disposição para ser mesário, os voluntários, que é muito bacana. Como é que está esse ano, doutor Fernando? Alain, nós temos muitos voluntários, o Tribunal Regional, inclusive, celebrou o convênio com faculdades aqui de Rio Branco, exatamente para propiciar que esses voluntários possam se cadastrar para participar desse processo. Porque quem trabalha com gosto, até trabalha melhor. Alain, né? Quando se fala em processo eleitoral, um primeiro impulso que se dá é justiça eleitoral. Mas, na verdade, esse processo é nosso, né? A Justiça Eleitoral tem um papel de coordenar, de gerenciar esse trabalho. Mas a efetividade dele, o sucesso dele, depende do envolvimento responsável, do compromisso de todos os setores da sociedade. Desde a imprensa, desde o cidadão comum, que se dispõe, Alain, apesar de não ter sido convocado, a colaborar, porque isso tem a ver com o destino da nossa comunidade. Nós vamos eleger, pelos próximos 4 anos, os representantes dos municípios. Nós moramos nos municípios, nós moramos nas cidades. Então, esses gestores, eles têm um papel fundamental para a articulação de projetos importantes para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Então, o povo é o destinatário desse trabalho, mas também é um parceiro importante, é um agente importante. Porque a Constituição Federal diz que todo o poder, né, Alain, emana do povo. Né? Só para lembrar para você de casa, serão 6.180 mesários em todo o estado. Em todo o estado. Muita coisa. É realmente uma operação gigantesca. Qual zona eleitoral será responsável por processar e decidir denúncias relativas a qualquer irregularidade na propaganda eleitoral? Alain, são 3 zonas eleitorais em Rio Branco, né? E a 10ª zona, que é de titularidade do doutor Luiz Pedro Longo, é o responsável, é o juiz da propaganda eleitoral, nomeado pelo Tribunal Regional Eleitoral para esse fim. Todo tipo de demanda deste tema, desta competência, será da 10ª zona. Que diz respeito a denúncias de irregularidade da propaganda eleitoral, responsabilidade do doutor Pedro Luiz Longo, que é o juiz da 10ª zona. O doutor Pedro Longo, aliás, esteve aqui conosco e eu questionei sobre essa questão das denúncias anônimas. Ele me disse o seguinte: Alain, a Justiça Eleitoral não receberá diretamente denúncias anônimas, até porque é um procedimento muito complicado. Muitas vezes a denúncia é falsa, se dá uma denúncia anônima para que num outro local um crime eleitoral seja cometido e aqueles fiscais estejam demandados no local fictício, onde a denúncia é fictícia, enfim. Qual é a razão desse procedimento? É justamente evitar que essas denúncias anônimas acabem por atrapalhar o processo em vez de ajudar? Essa decisão tomada pelo doutor Pedro Luiz Longo é uma decisão que veio a partir também de uma reunião feita com a administração superior do tribunal, né, com a presidência, a corregedoria, e é um plano estratégico exatamente para desarticular isso, né, para inviabilizar esse tipo de procedimento, que acontece mesmo, Alain. Às vezes a denúncia parte de quem está cometendo a irregularidade com o objetivo de desviar o foco da ação de todos os setores responsáveis por assegurar que esse processo eleitoral aconteça de forma tranquila, de forma a assegurar o respeito à livre manifestação do eleitor. Então, essa é uma maneira de coibir. De coibir, exatamente. Doutor Fernando, a gente recebe aqui, muitas vezes pelas redes sociais, questionamentos da seguinte maneira: olha, tem muito carro de som, com som muito alto, fazendo barulho, com aquelas músicas de candidato. Claro que os candidatos estão fazendo sua divulgação, com canções, um toca o forró, outro toca o sertanejo, outro toca o funk. Daqui a pouco estava vindo para cá ouvindo funk de uma candidata. Mas enfim, mas quais são os limites dessa propaganda com carros de som? A legislação estabelece o seguinte, que a propaganda é um exercício constitucional, né, da livre manifestação. Então, nós estamos vivendo um momento especial.
né? Então é de se esperar que circule aí pela cidade o carro volante anunciando com diversas criatividades, né, para fazer com que o eleitor apreenda o nome e o número do candidato. A legislação estabelece apenas a limitação com relação à proximidade de órgãos públicos, como hospitais, escolas, as forças policiais, escola, enfim, a distância de 200 metros desses locais. Que muitos desses carros não obedecem, não observam. Essa é uma situação assim e aí, desejada. Como é que faz? O cidadão, por exemplo, uma diretora de escola, uma professora, pode ligar nós, olha, o carro do candidato fundamental está aqui na frente fazendo barulho. E aí? Pode acionar a polícia, né, imediatamente, a própria para polícia coibir. Mesmo. Exatamente. Porque para coibir esse tipo de conduta e até apreender o veículo, caso... E o candidato é multado? Está sujeito à penalidade. A legislação prevê a aplicação de multa, tanto para o candidato como para o partido ou coligação que for beneficiada com essa infração eleitoral. E quando a música é muito feia, não pode multar não, porque tem uma música tão feia que merecia uma multa, doutor Fernando. Isso aí parte da criatividade. O que se espera é que ele não use uma música feia, porque isso vai ser contra ele mesmo. Vai ser uma propaganda. Exatamente. É o anti-marketing. A não ser que ele tenha alguma antipatia com o candidato, esteja utilizando esse artifício para tentar desmerecer. Mas não é de se esperar isso. Doutor Fernando, tem alguma informação importante que o senhor gostaria de passar para o eleitor, para o telespectador, nesse momento que nós vivemos do início da campanha eleitoral no rádio, na TV, que o senhor acha importante compartilhar? Alan, tenho sim. Eu quero conclamar toda a sociedade, né, que nos assiste, todos os seus telespectadores, sabemos que são muitos, que simpatizam com o seu trabalho, para dizer o seguinte, que a gente espera, a Justiça Eleitoral espera que o senhor participe, trazendo uma informação para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, para as forças policiais, que sejam importantes para coibir atos, ilicitudes, né, nesse processo. Porque aquele candidato que usa do artifício, da ilegalidade, para fazer prevalecer a sua candidatura, para lançar a sua candidatura, ele é um péssimo, ele já demonstra que será um péssimo gestor público. Então a gente precisa repelir isso e precisamos da ajuda do senhor para isso. O processo eleitoral ele vai ter sucesso com o engajamento de toda a sociedade. A gente acredita que todo esse processo vai ser bem sucedido lá. Conversei aqui com o doutor Fernando Nóbrega, juiz eleitoral da 9ª Zona, que compreende parte de Rio Branco e o município de Bujari. Doutor Fernando, muito obrigado. Muito obrigado, Alan, pelo convite. Prazer maravilhoso. Imenso. Que Deus abençoe. É uma honra estar aqui. Deus abençoe você também, toda a sua equipe. Prazer é todo nosso. Maravilha. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.